Fala, seus futuros milionários, beleza? Tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Gabriel Morim, tô aqui para mais um vídeo no canal e esse vídeo já é um pouco diferente do anterior. Nesse vídeo eu mostro um pouco das minhas operações aí no dia a dia. Nesse dia eu tava operando com os alunos, então eu gravei aí pelo Zoom e foi um dia aí onde eu alavanquei um capital de risco de R$ 70 para quase R$ 900, se eu não me engano, pessoal. Purchase your tracks today. Então, pessoal, o vídeo ele já começa comigo operando, né? E ali eu peguei o nosso primeiro gain aí de R$ 70, né? Onde eu investi R$ 70 e eu usei várias confluências, né? Uma delas foi a linha de tendência, outra foi probabilidade, né? E a outra ali também foi a respeito daquele pullback que se formou, que o preço ele rompeu, confirmou o rompimento e depois ele voltou para nossa zona ali quase na mesma localização onde a gente tinha LTA e um suporte ali, certo? E aí eu comecei a analisar outros gráficos. Pessoal, algo que eu gosto muito é de juntar informações, agrupar informações e conseguir aí tomar uma decisão de uma forma mais assertiva, certo? Então eu gosto de pegar vários tipos de análises e colocá-las juntos, compilá-las ali juntos, certo? Então eu gosto de analisar gráfico em M5 e também M1. Ao mesmo tempo que está acontecendo ali um gráfico em M5, eu gosto de pegar ele e colocar em M1 em outra tela, viu, pessoal? É algo que eu gosto muito de operar dessa forma. E ali, né, eu tava analisando um outro gráfico e eu identifiquei uma outra boa entrada ali para eu pegar uma reversão de M5, pessoal. Então ali só que eu peguei para a próxima vela. Isso daí foi por quê? Porque eu percebi que ele tinha chegado próximo a uma zona muito interessante minha. E como ele tinha confluenciado a informação com as bandas de Bollinger, eu acabei pegando essa entrada aí para a próxima vela. E vamos ver aí no que deu. O que vocês acham que deu o resultado aí dessa entrada, pessoal? Logo eu volto para uma tela novamente. É porque eu estava operando junto com os meus alunos e a gente não queria perder algumas entradas. E como estavam chegando em zonas basicamente juntos, como tinham dois gráficos chegando em zonas quase ao mesmo tempo, eu deixei todos os gráficos abertos, porque aqui eu tenho uma tela bem grande, então dava para mim observar cada um perfeitamente. Não é uma dica que eu passo para os iniciantes, viu? Geralmente quem está iniciando no mercado, o ideal mesmo é você pegar apenas um gráfico e analisar apenas um gráfico, porque muitas das vezes quando você está com mais de um gráfico aberto, você se confunde, principalmente quando você vai analisar em price action, porque você acaba pegando o comportamento gráfico de um daqueles gráficos e jogando para a realidade do outro. Como assim, Gabriel? Às vezes você deixa 5 gráficos abertos e você está observando ali um tempão e ele seguindo aquele comportamento mais calmo e tudo mais. E na hora que você abre um outro gráfico, às vezes ele está quase chegando próximo de uma zona. E muitas das vezes você acha que aquele novo gráfico que você abriu, ele vai ter o mesmo comportamento do gráfico anterior, daquele outro gráfico que você estava aberto. E na maioria das vezes não é assim que funciona e a gente acaba tomando loss por essa simples besteira de ficar com mais de um gráfico aberto. Então, para quem é iniciante, eu não recomendo, galera. Fica a dica aí, beleza? Essa vitória, essa entrada aí já foi win, né? Olha ali para vocês verem. Ele começou a subir ali disparado ali nas outras velas e ele deu um winzaço aí pra gente. E eu tava falando nessa hora que eu imaginava que ele ia chegar até aquela zona ali aproximadamente, porque ela tinha uma LTB bem formada, porém eu só peguei ali porque ela esticou muito, então eu peguei para M5 ainda para me resguardar, porque a análise ela foi realmente feita em M5. Se eu tivesse entrado para M1 naquela vela, eu teria tomado um loss, né? E aí eu já estava observando esse gráfico aí há um bom tempo, viu, galera? Aquele gráfico ali que ele tava bem lateralizado, bem colorido, caminhando para uma tendência de baixa, já tinha rompido ali uma resistência, né? E tinha consolidado esse rompimento. Então eu já estava observando ele ali há um bom tempo. Depois vamos ver se eu acabo
pegando uma entrada nele. Como vocês podem ver, né, pessoal, eu deixo ali geralmente duas abas abertas do mesmo ativo, onde uma delas eu deixo M5 para eu estar observando e a outra eu deixo M1. Olha que interessante. Por que eu gosto de fazer isso? Eu não faço isso sempre, viu, pessoal? Mas eu tenho, como que eu vou dizer? Eu tenho um arsenal de estratégias e eu sei que todas elas funcionam. A ideia é que eu consiga encaixar a estratégia certa no dia certo. É isso que eu tento fazer hoje. E sempre, é claro, né, seguindo também um gerenciamento, certo? E neste momento aí eu vi que tinha um gráfico saindo um pouco, né, como que eu vou dizer? Saindo um pouco para fora aí do planejado, né? Ele já estava saindo bem das bandas de Bollinger, então eu já estava imaginando que ele ia ter que voltar e eu utilizei uma análise probabilística junto também, viu, gente? É aquela mesma ideia de juntar informações e se mais do que uma informação ela te indica uma baixa, ela te indica uma queda, aí eu trabalho com venda. Se eu tiver apenas uma informação, eu nunca utilizo ela simplesmente, certo? E ali a gente vai ver aí como vai finalizar essa entrada ali. Nesse momento eu já estava pensando assim, cara, eu acho que eu não deveria ter pegado no início da vela. Nesse momento eu já pensei isso, né? Aquele arrependimento. Eu peguei no início da vela, cara, por muito questão da probabilidade também. E ela já tava ali como se fosse no limite dela. E ali que eu cometi um erro. Como eu não estava acompanhando esse gráfico, eu não vi como ele fez essa alta. Olha para vocês verem M1. Ela foi começando aos poucos até ela ganhar força. Então foi bem, diferente esse movimento aí do gráfico. Eu tava ali analisando em M5, que foi onde eu dei minha entrada, né? E analisando também M1. E nessa hora, pessoal, essa hora ali, eu já tava tipo assim, lascou-se, né? E ali eu percebi que o gráfico ele não tinha mais força para continuar, isso na terceira vela de M1. Então no terceiro minuto do gráfico ele não tinha mais força para continuar. Então nas próximas duas velas ele poderia descer. Agora a questão é, será que ele desceria e finalizaria abaixo da minha taxa ou acima da minha taxa? Para quem não me conhece, viu, pessoal, eu opero com R$210 de capital de risco, onde eu faço o gerenciamento, onde eu tenho 3 chances de acertar uma mão de Soros, onde eu entro a primeira chance com R$70, a segunda chance com R$70 e a terceira chance também com R$70. Se eu acertar essas mãos de Soros, eu geralmente busco 4 mãos, certo? Então mesmo que eu perdesse nessa situação, eu ainda teria mais 2 chances de R$70 para eu conseguir fazer os meus Soros de 4 mãos, certo? E ali, como a gente pode ver, numa vela apenas ela retraiu tudo aquilo, pessoal. Olha ali para vocês verem. Eu queria ter pegado essa retração, mas eu peguei bem no início da vela. Foi mais uma jogada voltada à probabilidade, por eu ter entrado no início mesmo, na abertura da vela. E ali depois de tomar esse susto, né, eu falei, não vou entrar mais. Probabilidade, geralmente probabilidade a galera utiliza martingale e não Soros. Então eu falei assim, ó, vou usar agora a probabilidade como um artifício a mais, se ela vier. E foi nessa situação aí, onde eu acabei dando a nossa quarta e última entrada aí da mão de Soros. Se eu não me engano foi em torno de R$400, 450 essa entrada. E olha, eu percebi que a gente tinha aquele gráfico lá que eu falei pra vocês, ele estava bem lá em cima, bem próximo da nossa resistência aí. E olha pra vocês verem. Eu já estava analisando aquele gráfico há um tempo, aquela LTB, e na hora que eu vi que ele deu essa espichada, eu peguei. Olha pra você ver, galera. Tem muitas vezes que o delay trola a gente, né, galera? E a minha sorte foi que na hora que eu peguei, ele voltou e depois ele subiu lá de novo e deixou a minha taxa lá em cima, pessoal. Porque na hora que eu cliquei, que eu vi o gráfico descendo, o coração até as batidas, né? Já falei assim, ó, pronto, vai jogar minha ordem lá embaixo. E aí vocês percebem que o gráfico ele ainda volta um pouquinho, a minha ordem ela cai lá em cima e depois ele desce. E olha ali pra você, no último segundinho que a vela sobe, você até prende a respiração, mas no final aí é gain, galera. Consegui fazer aí essas 4 mãos de Soros. Nessa situação, eu acabei pegando como consideração aí, né,
a nossa LTB, que ela já vinha há muito tempo no gráfico de M5, e eu decidi fazer uma entrada para M1, porque para M1 ainda estava mais interessante. Eu percebi que todas as vezes que ela tocava na LTB, ela meio que se movimentava com onda, ela ia, tocava a LTB e voltava. Então esse ponto que eu peguei era o ponto que ela tinha mais forte retração, certo? Então foi uma entrada aí linda, a gente finalizou o dia aí com 4 gains, 4 mãos de Soros, certo? E galera, quem gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você abriu um pouco a sua mente assistindo esse vídeo, pessoal, já deixa o like, já se inscreve, segue o meu perfil lá no Instagram que eu posto dicas sensacionais. Então é isso, pessoal, valeu, até a próxima, um abraço, valeu!